Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou explicar a questão 3 da prova de Olimpíada Brasileira de Informática, ano 2023, ano passado. Meu nome é Giseldo. A questão 3 é uma questão de subsequência. Eu vou ler a questão aqui, né? Você foi contratado pela Agência Extraespacial Brasileira, que procura indícios de vida extraterrestre. Um dos telescópios da agência para o espectro ultravioleta gera uma sequência de valores inteiros, positivos, que devem ser analisados continuamente. Dado duas sequências, SA e SB, sua primeira missão é determinar se SB é uma subsequência de SA. Ou seja, ele dá o contexto aqui da problemática, mas a gente precisa extrair aqui quais são as variáveis que a gente vai trabalhar e o que é que ele está solicitando. Então, ele vai dar duas sequências, A e B, e você quer verificar se B é uma subsequência de A. E aí você vai explicar o que é uma subsequência com exemplos. Uma subsequência de uma dada sequência S é um conjunto de elementos de S, aqui ele chama de B, né, mas é o conjunto de elementos de S que não são necessariamente adjacentes, mas que mantêm a mesma ordem em que aparecem em S. Ou seja, uma subsequência tem que ter todos os elementos de A, não necessariamente adjacentes, ou seja, não necessariamente um ao lado do outro, mas a ordem. O número não pode aparecer antes. Vou dar alguns exemplos aqui. A sequência é 1, 2, 3, 4. Quais são as subsequências? 2. Outra subsequência é 1, 4. 2, está aqui, 2. 1, 4. 1 e 4, ou seja, são elementos e estão, né, na ordem, não necessariamente adjacentes. 1, 2, 4. 1, 2, 4 é uma subsequência. E 1, 2, 3, 4, propriamente dito, é uma subsequência. O que não é subsequência? 4 e 3. Tem o elemento 4 e o elemento 3, mas eles não estão na ordem. 3, 4 e 1. O 1 vem depois do 3 e 4. Não estão na ordem, então não é subsequência. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. 5 é um elemento que não faz parte, então não é subsequência. Então, basicamente é isso. A entrada serão dois inteiros, A e B, com o número de elementos da sequência. Se a sequência A tiver 5, aqui nesse 4, nesse caso, e 1, nesse caso. Então, são 4 elementos na sequência original e 1 na subsequência que eu quero avaliar, por exemplo. A segunda linha conterá os inteiros, né, de x da sequência principal. Então, a segunda linha é a sequência principal. E a terceira linha é essa sequência que eu quero verificar se ela é subsequência de A. Né? Eu vou entrar A e B e vou verificar se B é subsequência de A. Esse programa deve produzir uma única linha contendo um único caractere, que deve ser a da letra maiúscula S. Ele vai ser S se for subsequência e N se não for subsequência, se B não for subsequência de A. Passou algumas restrições aqui para a gente identificar qual é o tipo das variáveis que a gente deve utilizar. E algumas informações sobre a pontuação e os exemplos de entrada. Então, basicamente isso. Vamos lá, vamos. Ok. Agora, essa questão 3, o lado da subsequência, antes da gente ir para o código, eu vou explicar o algoritmo que a gente vai utilizar para poder verificar se, né, um conjunto de números é subsequência de outro conjunto de números. Então, eu vou explicar aqui visualmente. Então, imagine aqui a sequência A, que é a sequência original. Ela tem os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela é a sequência de números inteiros. E aí, eu vou ter meu número B, que vai ser outra sequência, e eu quero verificar se ela é subsequência de A. Eu vou colocar aqui o número 1, 2 e 5. Então, qual é o algoritmo que eu vou construir? Solução para a questão. Ele vai ser o seguinte. Se
eu vou varrer essas duas listas juntas. E se eu chegar ao final da lista A, se eu chegar ao final dessa lista aqui, ele não será subsequência. Então eu vou navegando, chegou aqui no final, ele não é. Então essa é a minha primeira. Se final da lista A, então se final da lista A, então não é subsequência. Isso aqui vai ser o algoritmo que eu vou construir. Primeiro eu estou colocando aqui os meus requisitos do algoritmo. É a minha lógica, né? Pode ser utilizado outra lógica para chegar na mesma solução. Mas essa aqui é inclusive o gabarito da questão. Então, se eu chegar no final dessa lista, eu vou varrendo um loop. E quando eu chegar no final da lista A, ele não é subsequência. E eu vou criar mais uma outra regrinha aqui. Regra 2. Que se ele chegar no final da lista B, então ele será uma subsequência. Então, no final da lista B, ele será uma subsequência da lista A. Vou botar aqui maiúsculo. Então, essas serão as minhas duas regras que eu irei implementar, né, logo no início do algoritmo. Certo? Vou deixar elas aqui que a gente vai utilizá-las mais tarde. E aí, como é que vai funcionar o algoritmo? O algoritmo ele vai varrer, ele vai ter um indicador, né, um auxiliar, uma variável auxiliar aqui, chamada I da variável A e J da variável B. Vou precisar dessa variável. Ele vai ser um indicador, ele vai me dizer qual posição ele está na lista. Certo? No princípio, ele vai começar na posição inicial. A cada interação, a cada loop, ele vai navegando esse indicador. A princípio, eles iniciam juntos. Se o elemento A for igual ao elemento B, nesse caso aqui, ó, se ele for, eu vou navegando o indicador de B. Eu passo o indicador de B para o próximo. Se ele não for igual, eu não avanço o indicador de B. Ou seja, o indicador de A ele sempre vai dar um passo. Só que o indicador de B só vai dar um passo se for igual. Eu vou fazer um cenário de teste aqui para exemplificar como é. Então, imagine lá. Então, esse é o algoritmo aqui. Ó. Ele pegou aqui, ele está aqui nessa posição. 1. É igual? É. Então, eu vou avançar os dois. Vou avançar o I e vou avançar o J. É igual? É. Então, eu vou avançar os dois. Se eu chegar na B, ó, ele é subsequência. Chegar no final, ainda não cheguei no final, estou no último elemento. Ele é igual? Não. Então, eu só vou avançar o de A. 4. Ele é igual? Não. Então, vou avançar o de A. Ele é igual? Sim, é igual. Cheguei no final da lista B? Cheguei. Então, é uma subsequência. Certo? Deixa eu escrever isso aqui. Ó. Iremos avançar os... Eu chamo I e J, certo? I e J iniciando juntos. Mas só avançaremos o J, que é o do B. Eu vou colocar aqui BJ. Se o elemento for igual. Ou seja, então eu tenho o I, o A, o índice A, né, da lista A e o índice J da lista B. E eles vão avançando juntos. Mas só avançaremos o B se o elemento for igual. Né? Senão, somente avançaremos o AI. Essa aqui vai ser a minha condição principal. Certo? Então, essa aqui vai ser a minha, né, a regra 0.
Então, deixa eu ir repetindo aqui o processo. Eu vou usar uma outra lista agora. Vou usar uma lista de um elemento que não existe. 1, 6, por exemplo. Então, vamos lá. Ele vai começar na posição original, aqui, né? É igual, ó. Vai avançar a IJ iniciando juntos. Mas só vai avançar o BJ se o elemento for igual. É igual? É. Então, avanço o A e avanço o B. Tá, próximo elemento, 2. É igual? Não. Então, ó, só vai avançar o B se for igual. Se não, somente o A. Então, foi para o terceiro. É igual ou não? 4. É igual ou não? 5. É igual ou não? Fim da lista. Se o final da lista A, então não é uma sequência. Então, com essas 3 regrinhas aqui, implementadas no código, a gente verifica se B é uma subsequência de A. Ok, então vamos para a implementação aqui da regra, da lógica, para resolver essa questão da subsequência. Então, tem algumas regras aqui que eu vou implementar, certo? Eu vou mudar aqui a ordem dessas regras. Então, no caso, eu vou criar, né, vou ler 2 listas, vou ter 2 indicadores, eu vou avançando as listas, só que se eu chegar no final da lista B, eu já sei que é subsequência. Então, essa vai ser, né, a regra que vai vir antes aqui, ó. Se eu chegar no final da lista B, né, eu já sei que ele é uma subsequência. Se chegar no final da lista A, então ele não é uma subsequência. Certo? E a minha regra principal, ele vai avançar os 2 índices, mas só vai avançar o índice do BJ se o elemento só vai avançar o B se o elemento for igual. Certo? Isso aqui é a minha lógica que a gente vai implementar aqui em código. Então, primeiro eu vou dar o print, teste de sanidade, para ver se está tudo funcionando. Coloquei o console aqui do lado para... Ok, tudo certo. Eu vou ler, então, o enunciado da questão. Ele lê a quantidade do elemento A e do elemento B, apesar da gente não utilizar aqui na solução, mas vamos ler aqui. Então, eu leio 2 elementos, eles vão ler do teclado, são inteiro, né, para cada I que eu leio do teclado. E aí eu vou quebrar essa linha por espaço. Então, isso aqui vai ler o número A e o número B, simples assim. Para eu ler a primeira subsequência, é do mesmo jeito, só que, né, eu vou carregar tudo numa lista, vai ser a lista. Então, aqui vai ser a quantidade de A e a quantidade de elementos de B. A lista A vai ser a segunda linha e a lista B será a terceira linha. Então, isso lê 3 linhas, A, B e C. Eu vou printar a linha A só para vocês verem aí como é que fica. Então, ó, primeira linha é o número de elementos da primeira e da segunda, 5 e 3. A linha subsequente é a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E 1, 2, 6. Pronto, tá aqui eu printei. Ele vai verificar se essa sequência de números é subsequência, né, dessa lista anterior. Para isso ele vai imprimir, eu vou criar uma variável aqui, é subsequência. Eu vou começar ela com S, porque o elemento vazio ele vai ser subsequência de qualquer elemento. Então, tem um elemento sem número aqui, ele é. Então, ele começa assim, ele é subsequência. Então, vou imprimir, subsequência. Só ver um teste, vocês... Então, 5, 3, então, opa, botei um espaço aqui no teclado. 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4.
Pronto, essa. E aqui eu vou implementar a regra. Ele vai ficar no loop infinito. Qual é a condição de saída do loop infinito? Chegou no final, né? Chegou no final da lista B. Essa é a sequência, essa é a parada. Se chegou no final, saia, né? Como é que eu vou verificar se eu estou no final? Mas eu vou precisar de duas variáveis aqui, que é o i e o j. O i para o A e o j para o B. Elas vão iniciar juntas com 0. Então, se eu cheguei no final da lista B, igual ao tamanho da lista B, finalizou, acabou. Simples assim. Cheguei no final da lista B, acabou. Se eu chegar no final da lista A, se eu chegar no final da lista A, aí ele já sei que ele não é subsequência. É outra condição de parada. Né? Se cheguei no final da lista A, aí ele não é subsequência. Perceber não. Esse é o algoritmo aqui que foi construído para calcular se é ou não subsequência. E aí a regra principal aqui. Vamos avançar o i e o j, iniciando juntos, já estão aqui iniciando, e verificar se o elemento é igual. Se o elemento AI é igual ao elemento BJ, né? Se ele é igual, avance tanto o A quanto o B. Então, avance um elemento. E eles vão caminhar juntos, né? Conforme a explicação anterior. Se não, só vai avançar o A. O B vai ficar lá parado. Chegou no final do B, sucesso, é subsequência. Chegou no final do A, não é subsequência. É isso. Essa aqui é a solução da questão. Vamos fazer os testes aqui com os casos de teste que tem aqui. Primeiro, esse exemplo aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Então, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5. Ele é uma subsequência, ou seja, 2, 3 e 5 é subsequência. Espero que ele imprima S. Muito bem. Agora, esse exemplo aqui do não. Vamos executar. 5, 4, 8, 17, 8, 17, 8, 21, 23. 8, 8, 21, 8, 8, 21, 22. Então, chegou no final da lista B, ele não é subsequência, porque eles estão caminhando juntos, né? Ele vai avançar 88. Não. Vamos fazer o passo a passo desse algoritmo aqui para vocês entenderem aqui. Conforme eu expliquei, então eu tenho 88, 17, o 8, 21, 23. E a outra lista, a lista B, é 8, 8, 21, 88. Primeiro eles começam juntos. É igual? Não. Avanço o de cima. 17. É igual? Não. Avanço o outro. 8. É igual? É. Opa, é igual. Agora, 21. 21 é igual? Avancei os dois, né? 21 é igual? Não. Avanço de novo. 23 é igual? Não. Cheguei no final da lista A, então não é subsequência. Tá aí, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu apresento a solução da próxima questão.